foi tentar remediar uma situação de uma explosão incontrolável, onde você tem um quarto, um quinto da população de uma megalópole, como é a cidade do Rio de Janeiro, morando nesse tipo de situação. Pois bem, ao longo do tempo, houve dois tipos de estratégia equivocada em relação à favela. Primeiro tipo, a remoção dos anos 60. Essa política, que tem alguns nostálgicos, foi um erro crasso, provocou sofrimento e criou novas favelas. A Cidade de Deus, que a partir do filme é vista em todo mundo como um exemplo de favela no Rio de Janeiro, não é uma favela. A Cidade de Deus é um conjunto habitacional para onde foram conduzidos habitantes de favelas existentes na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, e que ao longo do tempo se transformou numa favela, embora não fosse originariamente. Então, a gente tem que separar dois tipos de discussão. A discussão de favela da discussão de área de risco e da discussão de faixa marginal de proteção. Existem dois tipos de área de risco: área de risco de encosta e área de risco de beira de curso d'água. A área de risco tem que ser desimpedida, não para atender o clamor de segmentos de classe média possuídos por aquilo que o Hélio Gaspari, nos seus artigos, chama de demofobia, mas porque, de fato, é fundamental para que essas famílias não corram risco de vida, não lhes aconteça o que aconteceu no Morro dos Prazeres, na comunidade lá do Lixão, em Niterói, ou, em 96, na comunidade do Novo Horizonte, em Jacarepaguá. É necessário, de fato, que sejam reassentadas com dignidade em local relativamente próximo de onde essas pessoas habitam, para que elas não percam os seus vínculos com o trabalho, os seus vínculos sociais e tudo. Então, isso precisa ser feito, tanto em favelas que ocupam faixas marginais de canal, de rio e de lagoa, não podem, portanto, ser transformadas em área de especial interesse social, quanto aquelas que ocupam, de fato, áreas de encosta que são sujeitas à erosão com risco de desabamento. Agora, isso, de fato, representa uma parte relativamente pequena do gigantesco universo da chamada cidade informal. E aquilo que não está em área de risco precisa ser urbanizado. Então, eu tenho ouvido aqui críticas ao programa Favela Bairro, por exemplo. Eu acho que o Favela Bairro tem problemas, mas os principais problemas do Favela Bairro não é tanto o que foi feito, mas aquilo que não foi feito. Porque a obra física, você melhorar a acessibilidade, você construir quadras esportivas, você abrir vielas, você criar creches, é muito bom, mas isso é apenas um aspecto do que tem que ser feito. Existe um outro aspecto, é você estabelecer os limites e criar regras para a construção legal dentro dessa comunidade, respeito pelo espaço público dentro dessa comunidade e regras de salubridade para as edificações internamente. E aí regularizar aquilo que de fato pode e deve ser regularizado, nominar essas ruas para que essas pessoas passem a ter endereço e regularizar essas comunidades na cartografia oficial do município do Rio de Janeiro. Isso tudo no que diz respeito à prefeitura. O que diz respeito ao governo federal, ao judiciário e ao sistema cartorial é, de fato, dar a posse, dar a propriedade, dar a possibilidade das pessoas regularizarem a sua casa do ponto de vista fundiário. E, do ponto de vista do governo do Estado, colocar a segurança lá em cima,
as unidades pacificadoras, expulsar os traficantes e subtrair a eles o controle territorial sobre aquela região. Tudo isso é um trabalho árduo, ele não será feito em 1 ou 2 anos, isso é um trabalho para 10, 15, 20 anos, exige a mobilização do governo federal, do governo do Estado, da Prefeitura, da sociedade civil organizada, do segmento empresarial, de todos. Então, eu acho que nós temos que ter a lucidez de saber o tamanho do problema com o qual nós estamos lidando e não se permitir embarcar em expedientes fáceis de demagogia, nem sair por aí a cata de bodes expiatórios. Porque a verdade, finalmente, para encerrar, é a seguinte: houve enchentes em 67, houve enchentes em 88, houve enchentes em 96, houve enchentes em 2010. As chuvas de 2010 foram mais extremas do que aquelas ocorridas nos casos anteriores. E o número de vítimas fatais, pelo menos no município do Rio de Janeiro, foi inferior àquele acontecido, quer em 96, quer em 88, quer em 67. Então, não é verdade se dizer, para finalizar, concluir, que nada foi feito na cidade do Rio de Janeiro. Nos anos 70 foi feito um amplo projeto de contenção de encostas pela GeoRio. Nos anos 80 e 90 foram feitos amplos projetos de reflorestamento nas encostas da cidade do Rio de Janeiro e foram feitos programas de urbanização de favela, que não foram suficientes. Então, o que nós precisamos, nessa hora, muita calma, nessa hora, muita serenidade e nessa hora, muita precisão em relação ao tipo de discurso que nós temos. Remover com humanidade aqueles que se encontram em área de risco, sim. Recriar uma histeria que exija a remoção massiva de centenas de milhares de pessoas que moram em comunidade de favela, não. Até porque isso, independente do que se possa dizer boca para fora, é inexequível. É isso aí.